mais uma vez, Vital Rafael, ao vivo, direto da Câmara de Vereadores de Itapaci. Vital, com você. Muito bem, J. Brito, estamos de volta mais uma vez aqui a falar direto da Câmara Municipal dos Vereadores. Bom, antes de terminarmos os nossos trabalhos por aqui, eu não poderia deixar de falar com o Dr. Dantas. Dr. Dantas, que é o advogado que estava representando a vereadora Neuza Cabral, e ele hoje também veio prestigiar a volta, a posse e dar cumprimento, e como ele mesmo já me lembrou aqui, veio também certificar que a sentença que foi proferida pela juíza foi de fato respeitada e atendida pelos nobres edis. Doutor, primeiramente, obrigado por falar com a equipe da Rádio Goiás ao vivo. Eu queria que o senhor falasse como é que funcionou esse processo, quais os motivos que fizeram com que a Neuza assumisse como vereadora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal que está ouvindo a rádio. Esse processo, na realidade, começou lá em 2006, numa condenação que veio se arrastando ao longo dessa década, do vereador Ronaldo. E em 2013 essa condenação transitou em julgado e o tribunal o afastou. Nesse afastamento dele, ele arrumou um advogado e fizeram um recurso, e esse recurso deu efeito suspensivo, senão a Neuza tinha assumido já desde 2013, e esse efeito suspensivo eu venho combatendo ele no Tribunal de Justiça de Goiás, contra a decisão da suspensão da sentença que suspendeu os direitos políticos dele e retornou. E o ano passado nós conseguimos reverter esse caso e derrubei esse efeito suspensivo da sentença do Ronaldão, e o tribunal então deu para a Neuza como a suplente vir assumir o cargo de vereadora em função do afastamento dele. Porém, em função das férias de dezembro, janeiro, fevereiro, isso não foi cumprido então desde o início do ano. Eu fiz uma execução de sentença, então, em janeiro, fevereiro desse ano, quando o tribunal voltou, e essa execução de sentença é feita no tribunal, e do tribunal ela vem para o precatória para o interior, que é Itapaci. E chegando em Itapaci, aqui a juíza deve ter aí mais ou menos 3.000, 4.000 processos, com a juíza só despachar, e se delongou esse prazo aí desses 60, 90 dias, para dar o cumprimento de sentença, e que por acaso aconteceu hoje, e eu fui intimado via tribunal para vir dar o andamento e o cumprimento da sentença. E dentro dos normais, da normalidade, né, o presidente cumpriu na íntegra a decisão do tribunal e a da juíza daqui de Itapaci, e acabamos de empossá-la no cargo, e graças a Deus deu tudo bem, e ela vai ficar aí até o final do seu mandato, se Deus quiser. Doutor Brito, você tem alguma pergunta para o doutor Dantas? Eu tenho. Tá, eu vou passar só o retorno aqui para ele, doutor. Só vai falar com o jornalista J. Brito, presidente da Rádio Goiás FM. Só, por favor, escute. J. Brito, ele já te ouve, pode falar. Pois é, boa noite, doutor. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui nos microfones da Rádio Goiás FM. Eu queria saber do senhor, o senhor disse que é advogado da Neuza Cabral, né? Isso. Pois é, eu queria saber por que essa decisão saiu aí, decidindo, aceitando, acatando uma ação, vamos dizer assim, feita pelo vereador Wellington Kiboi, né? E também, eu acredito que o Shampoo. Isso. E não pela Neuza, já que ela seria uma das principais interessadas nesse processo. Veja bem, o processo foi feito em nome desses vereadores, os dois que você citou, que seria o Kiboi e o Shampoo, e a Neuza também como interessada. Terceira interessada. Terceira interessada, porque na época do afastamento do Ronaldo, ele era presidente, e quem tinha o interesse de assumir como presidente era o Shampoo. Por isso que foi feito no nome dele. Entendi. Entendeu? Então, e a Neuza iria assumir o cargo dele como suplente. Então, na realidade, o processo foi feito em nome dos três. Ela como terceira interessada e eles como principais da ação. Ele como principais ações que iria assumir o cargo de presidente da Câmara na época. Outra coisa importante que eu queria saber do senhor, na decisão da juíza lá, ela manda anular todos os atos praticados por Ronaldo a partir de 26 de dezembro, né? Exato. O que exatamente está valendo nisso aí? Bom, esses atos, ela perdeu o efeito a partir do momento que se criou uma nova Câmara, a partir de dezembro deste ano, no caso. É que quando ele foi afastado, ele era presidente.
Aí quando ele foi afastado, a justiça não sabia que tinha já empossado outro presidente. Então mandou anular os atos dele como se ele tivesse continuado na presidência. Mas quando ele retornou como vereador. Então perdeu o objeto. Entendi. Entendeu? De qualquer maneira, o objeto principal da coisa aí é o mandato do vereador, né? O objeto principal aqui é a perca do mandato do Ronaldo e a posse da suplente, que seria a vereadora Neuza. Então, aquelas coisas lá de que saiu, que voltou, que depois ficou, não interessa mais, né? Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Exatamente. Doutor, obrigado pela participação aqui. Sempre que puder, compareça aqui, fale ao vivo com a gente aqui na Rádio Goiás FM. Igualmente, estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado. J. Brito, eu queria só, antes de encerrar com o doutor Dantas, só fazer a última pergunta aqui, doutor. O senhor já falou agora há pouco que a Neuza vai ficar até o final. Então não tem possibilidade nenhuma do vereador Ronaldo Paixão voltar à vereança? Não, o processo dele transitou em julgado. Quanto a decisões de trânsito julgado de tribunais, não cabe mais nada. Agora, veja bem, ações, advogado ele cria, ele inventa, ele faz mil e uma coisa. Agora que vai ter decisão favorável para ele, isso eu tenho certeza que não. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês. Muito bem. Vital Rafael falando com o doutor Dantas, direto da Câmara dos Vereadores de Itapaci, para a Rádio Goiás FM.